Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais momento de leitura. Sejam todos bem-vindos. Hoje são 30 de outubro de 2023. Encerramos o mês e estamos quase finalizando a leitura do livro escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados. Esse que eu sempre coloco na tela para quando vocês estiverem andando por aí e encontrar uma livraria, adquirir. Eu creio que o livro físico compensa vocês terem. Para quê? Para que outras pessoas leiam. Nós sabemos que o que a gente fizer hoje vai refletir no nosso futuro. O passado em que vivemos, o passado que foi totalmente projetado, está refletindo agora no nosso presente, é o que nós estamos vivendo. E o que nós fizermos hoje, agora, irá refletir no nosso futuro ou no futuro dos nossos. Por isso que nós precisamos plantar uma boa semente, porque essa semente ela vai ser irrigada, ela vai se transformar em uma planta, ela vai crescer, se transformar em uma árvore, florescer e frutificar. Mas somente as árvores boas darão bons frutos. Se nós estamos colhendo hoje todas essas péssimas ações dentro da Igreja Católica, foram árvores más, sementes más, plantadas no passado e que hoje estão dando maus frutos. Nós precisamos, como católicos, mudar essa situação, salvar o maior número de almas possíveis. Eu nunca me esqueço da leitura daquele livro Inferno. Aconselho a vocês lerem. Tem uma parte em que Santa Catarina ela conversa com Jesus. E ela caminhando no jardim, ela tem uma visão de neve. E vai caindo neve e ela fala: Senhor Jesus, é neve. Aí ele: não, Catarina. Isso são as muitas almas que estão indo para o inferno. E eu sempre tenho isso em mente. E a história de São Bruno, que é o fundador da Ordem da Cartucha. A questão dele ir abençoar o morto e o morto se levantar e falar para ele que ele não precisava daquilo ali porque ele já tinha sido condenado pelo justo juiz. E a gente precisa fazer alguma coisa. Lendo esse livro aqui, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro, e observando que nesse período dos 60 anos, a gente já está caminhando para os 70 anos que irá completar agora em 2030. Percebemos quantas almas estão se perdendo por acreditar que tudo o que está acontecendo é normal. Por acreditar, entendeu, em que a igreja ela caminha com o seu tempo e não as pessoas no seu tempo caminha com a doutrina da igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo dos mais 2000 anos de igreja católica. Então, meus caros, vamos trabalhar para que a gente consiga plantar uma boa semente, para que essa sementinha esclarecer o maior número de pessoas. Então, divulguem a leitura desse livro. Vamos ver se a gente consegue trabalhar numa mudança de mentalidade, na metanoia das pessoas. É a metanoia que vai transformar
essa pessoa que está vivendo alienada, com os ouvidos, os olhos imersos a uma mentira plantada de que todos seremos salvos. Nós não podemos garantir que nós seremos salvos, nem nós aqui do Clube do Livro, nem eu. A minha alma corre um grande perigo. E se eu não cuidar dela, eu poderei me perder. Então, vamos trabalhar para isso. Eu peço para você que curta, compartilhe. Pode fazer comentários aí, como que está a situação na sua paróquia, em sua diocese. E vamos continuar em oração pela Igreja Católica. E a gente precisa realmente estar unidos. A doutrina, a verdadeira doutrina, aquela deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, entregue a Pedro e passado no decorrer desses mais 2000 anos, e eles simplesmente do nada estão modificando. E as pessoas acham que é normal. É isso que a gente precisa trabalhar na mente delas. Vamos rezar, pedir a intercessão da Virgem Maria. E preparem-se também, viu, meus caros? Eu gostaria de falar para vocês porque eu pele esse final de semana. Quando apontarem o dedo para você, igual falou para mim, numa simples brincadeira. Só que a gente sabe que não é brincadeira. Ai, você é sede vacantista. Eu fui chamada de sede vacantista. Aí depois mudou a palavra. Não, você é da resistência. Então, preparem-se para ouvir isso, porque eu senti isso na pele. E eu fiquei meditando. Muito isso. Prepare-se, porque nós seremos excluídos com o nosso comportamento. Nós seremos crucificados a partir do momento que nós começarmos a deixar de compactuar com esta igreja que está vindo aí, sinodal. Todos nós que estamos aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo fazemos parte, infelizmente, dessa igreja do Vaticano II. Nós fazemos parte. Nós somos a igreja do Vaticano II. Fazemos parte. Fomos criadas nela. E a gente sabe que não vamos mudar o passado. Mas nós podemos trabalhar para que possamos ser católicos, porque vamos ser rotulados. Começaram a rotular os católicos, católico tradicionalista, católico conservador, católico... E simplesmente nós queremos ser católicos. E foi tirado isso até do nome da igreja católica. Colocou a igreja, né, do Vaticano II, né, uma igreja que pós o Vaticano II e que trabalha em prol do Vaticano II, e nós fazemos parte dessa igreja. E agora nós, se nós não caminharmos com essa igreja sinodal, iremos ser excluídos. E eu senti isso na pele. E já começou. Já começou. Porque as pessoas não vão querer aceitar isso. O nosso posicionamento de que nós queremos viver a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Aquilo que Jesus pede na sua radicalidade. Então, vamos ler aqui mais um capítulo. Iniciemos, né, rezando aqui a oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Vou colocar aqui na tela para nós rezarmos. Invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição,
quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuir inteiramente a vossa intercessão diante de Deus. Amém. Então agora nós vamos iniciar a leitura. Eu vou projetar aqui para vocês. Será o capítulo número 23. Resistência ao Novus Ordo Missae. O cardeal Ottaviani e o arcebispo Lefebvre não foram os únicos intelectuais descontentes com o Novus Ordo da missa. Uma petição circulou entre os leigos proeminentes que pediam permissão para continuar assistindo à missa latina tradicional ou tridentina. Os assinantes incluíram Graham Greene, Romano Amério, Malcolm Muggeridge, Jorge Luiz Borges, Marcel Brion, Agatha Christie, Vladimir Akenazy, Kenneth Clark, Robert Claves, F.R. Leavis, Cecil Day Lewis, Nancy Mitford, Iris Murdoch, Ehud Menuhin, Joa Sutherland. O autor de livros de fantasia J.R.R. Tolkien também opôs ao Novus Ordo da missa. Simon Tolkien lembra o protesto do avô ao Novus Ordo. Eu vividamente me lembro de ir à igreja com ele em Bournemouth. Ele era um católico romano devoto e foi logo após a igreja ter mudado a liturgia do latim para o inglês. Meu avô, obviamente, não concordou com isso e proferiu todas as respostas bem alto em latim, enquanto o resto da congregação respondeu em inglês. Eu achei toda a experiência muito excruciante, mas meu avô não se importava. Ele simplesmente tinha de fazer o que ele julgava ser certo. Isso que o Tolkien fez me lembra, eu não sei se vocês viram, um vídeo circulando daquela cantora Rita Lee, que inclusive já faleceu, né? E ela acabou virando uma pessoa com espírito revolucionário. Eu não vou falar aqui pessoas comunistas. Eu comecei a aprender isso com o meu pároco, porque ele foi aluno do professor Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, ele falava que não existe essa de direita e esquerda. E quando a gente começa realmente a estudar, a gente percebe que eles rotularam e dividiram as pessoas. Não existe essa mesmo de direita e esquerda. Existe, né, pessoas temente a Deus e que creem em Deus, na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, devotos da Virgem Maria. Por isso que se fala que a monarquia é o regime político melhor para uma nação, porque ali não tem direita e esquerda, não tem democracia. O que o rei decidia estava apoiado, alicerçado na Santa Madre Igreja Católica, instruído por Deus e na doutrina. Com o passar dos anos, eles foram podando isso. E aí, aquela cantora Rita Lee, ela acabou adquirindo esse espírito revolucionário, ela era a favor do aborto e tudo. Mas tinha um vídeo que circulou muito tempo, e esse vídeo está aí na internet, se vocês procurarem, vocês vão achar, em que ela fala que o dia que mudou para esse Novus Ordo,
ela deixou de ir na missa, porque ela ia à missa porque ela via aquela missa ali em latim, ela ouvia as músicas gregorianas. E aí, do nada, ela disse que de repente, porque realmente foi uma euforia só após o Concílio do Vaticano II, depois de 1970, quando se aprovou o Novus Ordo Missae, que liberou o novo missal. Aí ela disse que foi uma loucura só e quebrando. Busquem esse vídeo. E aí ela parou de ir na igreja, porque ela disse que ela foi insuportável. Ela vê que daí foi entrando bateria, violão e toda aquela coisa, e aquela barulheira. E aquilo não tinha nada a ver com a missa. E ela não voltou mais. Ou seja, eu pergunto para vocês, quantos como ela se perderam? E acabou que esse espírito revolucionário entrou nas pessoas, as pessoas não voltaram mais, não tiveram a oportunidade de ir conversando. Quiçá, se não tivesse continuado com a missa romana, talvez ela poderia não ter se perdido. Vocês já se perguntaram isso? E assim como ela também, outras pessoas. Porque após isso, aí veio aquela coisa, né, na década de 70, essa questão do Woodstock, e aí, é proibido proibir, e aí virou essa parafernália no planeta. Ou seja, a fumaça de Satanás entrou na igreja mesmo, né? Ele já começou a trabalhar aquilo ali, passando um rabo em tudo, e isso refletiu, né, na humanidade, no comportamento da humanidade. O eminente filósofo Dietrich von Hildebrand também desaprovou o Novus Ordo da missa, classificando-o como pedestre. Minha preocupação não é com a situação legal das mudanças. E eu enfaticamente não quero ser compreendido como estando a lamentar que a Constituição tenha permitido o vernáculo para complementar o latim. O que eu deploro é que a nova missa está substituindo a missa latina, que a antiga liturgia está sendo irresponsavelmente demolida e negada à maioria do povo de Deus. O erro básico da maioria das inovações é imaginar que a nova liturgia aproxima o sacrifício santo da missa ao fiel e que, demovida de seus antigos rituais, a missa agora se introduz no cerne das nossas vidas. Pois a questão é se nós encontramos melhor a Cristo na missa ao nos elevarmos até Ele ou a puxá-lo para o nosso mundo pedestre cotidiano. O que ele quer dizer é o seguinte, que mundanizou, né? Eles pegaram realmente a questão da missa e entraram com um mundano dentro da missa, quando ele fala que se seria melhor a Cristo a missa ao nos elevarmos até Ele ou puxá-lo para o nosso mundo pedestre cotidiano. Né? O que aconteceu foi que o mundo entrou dentro da igreja. As coisas mundanas entraram dentro da igreja. E é o que a gente ouve essa falácia, né? Deus, ele não olha o que você veste ou o que você faz. Ele olha o seu coração. Deus te ama como você é. E deixou realmente a doutrina de lado, né, gente? É uma coisa assim. Continuando. Os inovadores substituíram a intimidade santa com Cristo por uma familiaridade imprópria. A nova liturgia verdadeiramente ameaça frustrar o confronto com Cristo, pois ela desencoraja a reverência em face do mistério, exclui o temor e quase extingue o senso de sagrado. Hoje, de 100% pessoas do Clube do Livro já se extinguiu, viu? De 100% eu falo que já se extinguiu o sagrado. As pessoas não querem saber mais do sagrado. As pessoas não respeitam mais a igreja
Parece a casa da mãe Joana ao entrar dentro da igreja, porque é todo mundo conversando, ninguém mais faz silêncio, parece porta de supermercado. O que realmente importa, certamente, não é se os fiéis se sentem em casa na missa, mas se eles são retirados de suas vidas ordinárias para o mundo de Cristo. Se a atitude deles é a resposta da última reverência, se eles estão imbuídos da realidade de Cristo. Em nome desse anseio pela missa latina tradicional, o cardeal John Rennan, de Westminster, pediu ao Papa Paulo VI um indulto para a missa tridentina. O Papa Paulo VI leu a carta em sóbrio silêncio e então exclamou: "Ah, Agatha Christie!" e assinou o indulto. Embora ela não fosse católica, a novelista Agatha Christie se opôs ao novo uso da missa por razões culturais e literárias. E graças ao seu nome ter atraído o olhar do Papa Paulo VI, o indulto ficou conhecido desde então como o Indulto de Agatha Christie. Ressalvando-se o Indulto Agatha Christie, o novo uso da missa foi promulgado em 1970. E o Papa Paulo VI emitiu uma série de mudanças canônicas e litúrgicas que intensificaram aquilo que ficou conhecido como o Espírito do Vaticano II. 1971. O Papa Paulo VI proíbe cardeais com mais de 80 anos de votar nas eleições papais. 1972. A tonsura clerical, as ordens menores de hostiários, exorcistas, acólitos e subdiáconos são abolidas pelo Papa Paulo VI em Ministeria Quaedam. 1973. Ministros leigos extraordinários da Santa Comunhão são permitidos. Tá aqui, gente. 1977. O indulto para receber a comunhão na mão é garantido aos Estados Unidos. E no que hoje se refere, parece que muitos bispos se tornou lei. Eu não sei vocês, meus caros, mas eu já fui negada de receber a comunhão na boca de joelhos. E não foi só por um padre, não, viu? E eu dou esse testemunho aqui agora para vocês, meus caros do Clube do Livro aqui em São Paulo, Apóstolo. Continuando. A supressão da tonsura clerical, ordens menores, hostiários, leitores, exorcistas, acólicos e subdiáconos foi de encontro ao ensinamento claro do Concílio de Trento, que afirmou: sabe-se que desde o começo da igreja os nomes das seguintes ordens e as ministrações apropriadas a cada uma delas têm estado em uso, a saber, aqueles dos subdiáconos, do acólito, do exorcista, do leitor e do hostiário, embora esses não fossem de igual nível, pois o subdiaconato é classificado entre as maiores ordens pelos padres e concílios sagrados, ao passo que também nós, muito frequentemente, lemos a respeito de outras ordens inferiores. E a rejeição deles carregava uma anátema, cânon número 2. Se alguém disser que, além do sacerdócio, não há igreja católica nenhuma outra ordem, tanto maior ou menor, pela qual, como por certos graus, há um avanço para o sacerdócio, que ele seja anátema. Pessoal, o que ele quer dizer aqui? Inclusive, isso daí a gente sempre comenta ali no nosso grupinho, que eu falo que é aqueles assim do contra, né? Que nós vamos vendo o que era a igreja antes, doutrinal, e o que se fazia para o que está acontecendo hoje, né? Quando o Papa Paulo VI, ele autorizou os ministros extraordinários da comunhão, em muitos países não tinham homens. O que acontecia? A mulher de enxerida, porque eu sempre falo que mulher é enxerida, não sei se vocês concordam comigo. Ela é enxerida mesmo. Ah, não tem quem faça, eu vou lá e faço. E aí, em muitos países, o que acontecia era que as mulheres acabou sendo autorizadas, né, naquele momento, a realmente ser ministra extraordinária da comunhão, né?
Só que o que acontece? Aquilo ali era uma exceção à regra. Só que hoje virou lei. A questão do coroinha, que até então só homens subiam no presbitério. E a partir de 2016, o Papa Francisco autorizou acólito, coroinha e ministros extraordinários da comunhão às mulheres. A gente via que tinha coroinha mulher, tudo, mas até então não era autorizado. Como começou a acontecer e a ter, aí o Papa Francisco foi e autorizou. Mas o que acontece com relação a isso? Acaba que, se você tem muitas coroinhas mulheres, você começa a perca de vocação. Porque raramente aquelas coroinhas mulheres, elas vão ser religiosas. Isso é raro. Elas não vão entrar no convento. É muito raro você ver uma coroinha. Enquanto que para os homens, a vocação, ela começa ali sendo coroinha. É por isso que a gente está vendo cada vez mais menos vocações verdadeiras. Verdadeiras. Porque a vocação, ela começa no serviço. E o coroinha, homem, ele já começa a ter aquele sentimento vocacional no serviço do coroinha, o dia acolitar. Então ele vai aprendendo. Então ele é coroinha, ele começa a servir no sacerdote, aí ele passa a ser acólito, e às vezes até ministro extraordinário da comunhão. E ali o amor por Jesus é tão grande, o chamado, né, acaba vindo ali daquela ação, porque, gente, Deus, ele falava no Antigo Testamento com as pessoas. Hoje, não precisa esperar que vocês vão ouvir a voz dele assim, do nada, que infelizmente todos nós estamos surdos. Por mais que ele fale, que ele chame, não vai ter. A gente vai ter que prestar atenção ao nosso redor, na nossa ação e no nosso realmente, na nossa postura de ser. Então, se ele está como coroinha e aí ele vai pegando aquilo ali, a vocação dele vai aparecer. Só que aí você tem aí, né, uma leva de mulheres. Ainda tem a questão também que muitas vezes o homem é mais acomodado do que a mulher, e aí acaba tirando aquilo ali, né? Porque ele acha, não, tem muita mulher servindo, não vou servir não, né? Ou então fica muito tempo. Eu sei que é porque eu vivi isso na paróquia, e eu fui coordenadora de coroinhas, e o que eu fui tentando eliminar de mulheres no altar, né, no presbitério, e fui deixando mais homens, depois a minha sucessora, né, da coordenação também fazendo a mesma coisa. Todos os meninos que ficaram ali no Ministério dos Coroinhas, todos eles fizeram vocacional. E a gente tem assim um grande número de meninos que tende realmente a querer ser sacerdote. Só que hoje excluiu e está voltando esse número de meninas. É alarmante, vocês não têm noção. E é isso que você vai tirando a vocação. E se você está tirando a vocação, que seja anátema. A decisão do Papa Paulo VI, no sentido de autorizar leigos como ministros extraordinários da comunhão, rompeu com a tradição ocidental e oriental, a qual absolutamente proibia qualquer um, exceto o padre, de administrar a Santa Comunhão. Ou seja, quem pode pegar nos objetos sagrados em Jesus Eucarístico é só o sacerdote, mais ninguém. É ele que dá a comunhão. E no rito romano, apenas um diácono ou um subdiácono poderiam tocar os vasos eucarísticos. Não Jesus Eucarístico, meus caros. Não Jesus Eucarístico.
E eu, aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, falo para vocês: eu não recebo comunhão de ministro nenhum, a não ser que o padre, porque acontece, o padre vai lá e senta e deixa o ministro dar a comunhão. Mas eu não recebo, eu recebo da mão do sacerdote, porque tá aqui o motivo. Quem pega em Jesus Eucarístico é só o padre. É só o padre. Os pais da igreja confirmam essa tradição. Paulo VI a pôs de lado. Paulo VI também estendeu ao laicato a permissão para receber a Santa Comunhão na mão. Essa mudança teve duas consequências negativas. Uma foi que ela reduziu a crença na transubstanciação, isso é de fato, inclusive até pelos sacerdotes e bispos. Os reformadores protestantes Martinho Lutero, João Calvino, Martin Bucer e Thomas Cremer insistiram cada um que as pessoas recebessem a comunhão na mão, porque isso significava que a Eucaristia era pão comum e não o próprio Cristo. É porque na igreja luterana, em todas essas outras igrejas, as presbiterianas e tal, que eles fazem esse simbolismo, eles recebem na mão normal, né, pessoas? Inclusive, na igreja luterana, eles fazem aquela memória, eles celebram da mesma forma que o padre faz, né? E, eis o meu corpo e eis o meu sangue. Porém, quando eles acabam de comungar, eles jogam tudo no lixo. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas eles fazem isso. As eucaristias que fica, tudo, eles jogam tudo fora. Porque, né, eles não creem realmente que Jesus está ali. Mas também nem tá, né, gente? Porque ele não é um consagrado. Continuando. A outra consequência negativa da comunhão na mão é que ela permitiu que as hóstias caíssem no chão mais facilmente. Ou pior, que as pessoas roubassem hóstias para profanação e poções ocultas. É difícil compreender por que o Papa Paulo VI lamentou a infiltração demoníaca na igreja, sendo que ele mesmo promovia reformas que estimulavam. Diríamos que, por alguma misteriosa brecha. Não, ela não é misteriosa. Por alguma brecha, a fumaça de Satanás se introduziu na igreja de Deus. Há dúvida, insegurança, problemas, inquietação, insatisfação, confrontação. As mudanças litúrgicas, teológicas e filosóficas do Vaticano II e do Papa Paulo VI foram prejudiciais ao laicato. Em 2003, Kenneth Jones publicou em seu índice dos principais indicadores católicos a Igreja desde o Vaticano II, documentando o colapso da prática católica desde o encerramento do concílio em 1965. Esses números se restringem aos Estados Unidos da América. Frequência à missa de domingo, 1958. 74% dos católicos foram à missa de domingo. No ano de 2000, 25% dos católicos foram à missa de domingo. Batismos infantis, 1965. 1.300.000 de batismos infantis. Em 2002, 1 milhão de batismos infantis, a despeito do crescimento populacional. Batismos de adultos convertidos, 1965. 126.000 batismos. 2002, 80.000 batismos. Casamentos católicos, 1965. 352.000 casamentos. 2002, 256.000 casamentos. Anulações, 1965. 338 anulações. Gente, 338 anulações. 2002, cerca de 50.000 anulações. Padres, 1965, 58.000 padres. 2002, 45.000. Ordenações, em 65, 1.575 ordenações ao sacerdócio. Em 2002, somente 450. Paróquias sem padre, 1965, 1% das paróquias não tinham padre. Havia 549 paróquias sem um padre residente.
Em 2002, 15% das paróquias não tinham padre. Havia 2.928 paróquias sem um padre residente. Seminaristas, 1965, 49 mil seminaristas registrados. 2002, 4.700 seminaristas registrados. Freiras e irmãs religiosas, em 65, 180 mil irmãs. 2002, 75 mil irmãs religiosas, com a idade média de 68 anos. Irmãos religiosos não ordenados, 65, 12 mil irmãos. 2002, 5.700. Jesuítas, 65, 5.277 padres jesuítas e 3.559 seminaristas. Em 2000, 3.172 padres jesuítas e 38 seminaristas só. Franciscanos, aqui já são as ordens. 1965, 2.534 padres franciscanos. Destes, 2.251 seminaristas estavam no seminário. 1.492 padres e 60 seminaristas a serem, estudando para ser sacerdote. Irmãos cristãos, 1965, 2.434 irmãos cristãos e 912 seminaristas. Em 2000, 959 irmãos cristãos e 7 seminaristas. Redentoristas, 1.148 padres. Seminaristas, 1.128. No ano de 2000, 349 padres e 24 seminaristas. Escolas secundárias católicas, em 65, 1.566 escolas secundárias. 2002, 786 escolas secundárias. Escolas primárias, paroquiais, 10.503 escolas em 1965. 6.623 escolas em 2002. Estudantes paroquiais católicos, no ano de 65, 4 milhões e meio de estudantes. 2002, 1.900.000 de estudantes. Os números não mentem. A Igreja Católica tem estado em colapso desde o Vaticano II. Qualquer negócio, clube ou corporação, com evidências de tais números em declínio, iria tocar o alarme de incêndio e retornar à sua antiga e vencedora estratégia. Quando a Coca-Cola lançou a nova Coca em 1985, ela foi recebida com protestos dos consumidores e números de vendas sombrios. Sua liderança corrigiu o curso depois de apenas 78 dias de fracasso. Após 50 anos, os números católicos de frequência à missa, vocações sacerdotais e religiosas, batismos e casamentos diminuíram década após década. Os números atualizados para 2015 são ainda piores. Todavia, os papas e a hierarquia continuam dizendo ao laicato que isso é o novo advento e a nova primavera, e que o Vaticano II trouxe grande revitalização para a Igreja. A Igreja do Novo Zordo é tão impopular quanto a nova Coca. Mesmo que ninguém queira bebê-la, os bispos continuam insistindo no quão melhor do que o catolicismo clássico ela é. Bom, no próximo encontro nós iremos ler o capítulo número 24, a infiltração no Banco do Vaticano sobre Paulo VI. Gente, eu estou anotando aqui algumas observações, porque quando a gente conseguir encerrar mesmo esse livro, a leitura do livro escrito por ele, percebe-se que realmente ele buscou datas, ele foi realmente nos censos. E a gente não precisa nem de ver esses números, a gente observa hoje no dia a dia quantas pessoas estão no seminário. O seminário aqui da diocese mesmo, ele está um caos. Seria melhor que fechasse mesmo. Porque atualmente, aqueles vocacionados que entram nesses seminários,
Ou eles tendem a sair de lá com depressão, porque a gente encontra muitos já que saem do seminário, se ordenam, mas já é um padre com depressão. Ou o cara sai da teologia da libertação, mas ele não sabe celebrar um casamento, não sabe celebrar um batismo e mal sabe celebrar a missa do Novus Ordo. E agora com esse novo missal, então lascou tudo o cano da garrucha. Porque nos seminários, o que eles aprendem? É só pastoral, 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 pastoral. E eles ficam só batendo na tecla desses filósofos aí da nova teologia, da novela teologia, né? E só a misericórdia. O que ele tem que falar pro povo é que é só a misericórdia. E vocês viram aí os números. O quanto vem caindo. É muito triste. A gente saber que o reflexo do Concílio do Vaticano II não foi uma coisa positiva. É aquilo que eu falei no início, a respeito da boa árvore, que dá bons frutos. Né? Foi plantada uma semente, foi semeado, essa árvore cresceu e a gente não está conseguindo colher bons frutos. Pelo contrário, está secando cada vez mais. E adoecendo pessoas. Pessoas, bom, aqui eu quero agradecer você que esteve presente comigo até esse momento. E não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, se inscreva no meu canal, porque quando eu postar um vídeo novo, vocês irão receber a notificação através do sininho que vocês ativam aí embaixo, tá bom? Agradeço vocês e vamos rezar agradecendo a Virgem Maria, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Rogamos ao nosso anjo da guarda para que ele nos dê uma boa semana. Angele Dei, quae custos mei, me tibi commisso pietate superna, illumina custodire et guberna. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro, na próxima leitura. Até lá. Fiquem com Deus.